DoutorCast começando, bom demais ter você com a gente, você que tá aí acompanhando os nossos episódios, ligadinho, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que DoutorCast é um oferecimento, nosso patrocínio, Unimed e Volta Redonda, a gente sempre evidencia e sempre agradece demais acreditar no nosso projeto. Inclusive, hoje temos Cooperado Unimed aqui com a gente, daqui a pouquinho vou apresentar quem vai bater um super papo aqui com a gente no nosso DoutorCast. Lembrando que o DoutorCast é uma realização de ponto de saúde Ampliamed com apoio Falo Mesmo Comunicação. Já tá seguindo a gente nas redes sociais? Já tá curtindo? Olha, o celular já tá aqui, olha, curtindo, porque a gente precisa acompanhar tudo, não perder nenhum episódio. Você consegue acessar na íntegra os episódios pelo YouTube e temos também nosso canal de cortes, claro, no Instagram, nas redes sociais, para você acompanhar tudo. Curta, compartilhe aquele sininho, por favor, faça as honras lá, porque é bom demais ter vocês com a gente. Bom, Dr. Fabiano Cláudio Pereira, ele que é médico ortopedista, especialista numa área e numa região, que aí ele já tá ali com o spoiler na mesa mesmo, que é uma área pouco falada, né? E é muito interessante, acredito que tenha muita coisa pra gente abordar. Ombro e cotovelo, certo, doutor? É isso mesmo? Certo, isso mesmo. Ombro e cotovelo. Que legal, que bacana. Vamos entender um pouquinho dessa história, por que dessa especialidade, mas antes, muito obrigada, viu, pela presença, doutor. Eu que agradeço. Eu sei que, né, a agenda, fechar a agenda. Aline, fechei a agenda, vamos lá, bora, para atender a gente. Hoje nós somos o paciente, então, do doutor Fabiano Cláudio, Cooperado Unimed. Doutor, a gente bateu um papo aqui nos bastidores antes, então já deu para entender um pouco da sua história, mas conta pra galera, conta pra todo mundo, porque primeiro a sua história na medicina, que é uma história muito legal, porque você não é daqui, né? Vamos começar por isso, você não é de Volta Redonda, região sul do estado do Rio. Não, eu sou de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, mas morei muito tempo em Ipatinga, Minas Gerais também, que é uma cidade perto de Belo Horizonte. Cidade pequenininha, né? Cidade pequena. É parecida com Volta Redonda. Bem parecida com Volta Redonda. Já tem esse tamanho? Tem. Né? É mais ou menos o tamanho de Volta Redonda. A população também próxima de Volta Redonda. Eu falando que Ipatinga é pequenininha, então eu tenho amigos em Ipatinga. Desculpa, amigos. Então é uma cidade já, apesar de interior, né, ali, mas uma cidade... É uma cidade assim, relativamente grande. Tem a Uzi Minas lá, né, que é uma empresa como tem a CSN aqui. E aí, morava lá e eu até não pensei no início em fazer medicina. Uhum. Até pensava, mas achava que era uma coisa muito distante, que eu não conseguiria fazer, que achava difícil para eu conseguir fazer. E por meu pai trabalhar na Uzi Minas, lá em Ipatinga, eu acabei seguindo o caminho dele, fui fazer um curso técnico de eletrônica. Em Coronel Fabriciano. Nada a ver com a medicina. Nem cogitava, então, passava longe. Não, pensava, mas achava que era muito distante, que não iria conseguir fazer. Aí comecei a fazer esse curso de eletrônica em Coronel Fabriciano. E fui passar umas férias em Vitória. Aí um amigo meu que morava lá, que era de Ipatinga, mas já morava em Vitória há um tempo, fui passar as férias em Vitória e acabei conhecendo uns amigos dele que faziam medicina lá em Vitória. Que aí que me despertou o interesse da medicina. Mas tem uma história legal aí que a gente tava conversando, porque ele tava falando assim, Aline, nos bastidores aqui, lógico que eu vou trazer pra mesa, né, doutor? Eu não queria medicina porque o pessoal era meio bitolado, a galera meio nerd demais, só pensava em estudar, era isso? Também. Não que ele não pensava só em estudar, pelo contrário, que você já me disse que era excelente aluno, muito estudioso. Sempre fui muito estudioso. Sempre tirei, assim, boas notas. Só que eu via, na época, o pessoal que fazia medicina lá, na época, na cidade, era um pessoal muito, muito bitolado. O pessoal não jogava bola, não ia pro clube, não saía. Aí eu falei, só estudava. Eu falei, não, acho que isso aí não é pra mim. Gosto de jogar bola, gosto de jogar tênis, gosto de correr. Aí eu pensei, falei, não vai dar pra fazer medicina. E minha mãe sempre viu o meu potencial. Ela sempre falava comigo, o que você acha de fazer medicina, né? Porque eu sempre fui muito estudioso, tudo. Aí fui fazer esse curso técnico, mais por influência do meu pai, que ele trabalhava na Uzi Minas, né? Aí já tinha até arrumado um estágio, tava no segundo ano do curso técnico de eletrônica.
Aí quando eu fui pra Vitória passar essas férias, conheci esse amigo lá, do meu amigo, e a gente ia pra praia, jogava bola. E ele era estudante de medicina? Era estudante de medicina. Aí eu voltei pra Ipatinga das férias, falei com a minha mãe, falei, ó, acho que eu vou fazer medicina. Minha mãe, não, você tá doido, vai estar com o estágio já pronto. Já tinha feito até carteira de trabalho pra dar entrada no estágio. Aí eu falei, não, mãe, vou pra Vitória, vou morar lá e na época eu tinha 17 anos. Isso que eu ia te perguntar, qual que era a sua idade, 17 anos. Aí fui pra Vitória, meu pai tinha um apartamento lá em Vitória, aí minha mãe foi comigo, meu pai, e a gente me matricularam num cursinho, que era perto do apartamento, ia a pé pro cursinho. E comecei a estudar. Ainda tinha a praia, né? Ainda tinha. Mas... Eu acho que teve todo um peso aí, hein, doutor? Teve também, mas acaba que, assim, eu estudei bastante. Tive até bolsa no curso, pelo meu desempenho. Aí eu fazia uns cursos à noite, que era um extensivo do curso que eu fazia durante o dia. Tinha aulas no final de semana também, que eu participava dessas aulas. Aí minha mãe, de vez em quando, ia lá me visitar. E ela ficava doida, porque tinha livro para todo lado na casa. Tinha livro na cozinha, tinha livro na sala, livro na cama. Aí ela perguntava, mas você quer fazer isso mesmo? Eu falei, quero, mãe, vou fazer e tal. Aí no final desse ano, eu prestei vestibular. Eu fiz lá em Vitória e fiz aqui em Volta Redonda. Fiz só 2 locais, fiz em Vitória e aqui. E aí acabou que eu passei pra cá. Eu fiz medicina aqui em Volta Redonda. Teve que sair de lá. E por que escolheu Volta Redonda? Desculpa perguntar, porque poderia, assim, tantas possibilidades, né? Não, na verdade, um amigo meu que já tinha feito prova aqui, que ele era até de Fabriciano, ele estudava aqui na faculdade, e me falou da faculdade de Volta Redonda. Porque antigamente não, mas assim, eu fiz o vestibular e entrei na faculdade em 96. Então tem um tempo. Não tinha internet, né? Não tinha essa pesquisa que a gente tem hoje no celular e tal. Então, na verdade, a gente não conhecia muitos lugares. Eu vi por intermédio desse amigo meu, que ele era de Fabriciano, que é uma cidade perto de Ipatinga, e que ele já estudava aqui. Ele estava no primeiro ano de medicina aqui. Aí ele falou, faz faculdade lá em Volta Redonda, a gente mora junto e tal. Aí que eu vim pra cá, por E aqui isso. tem muito mineiro também. Também, não muito é? mineiro. Tem muito mineiro. Ou seja, de BH para Vitória, de Vitória para Volta Redonda. Segue aqui com a gente. Nem pensa em voltar, né, doutor? Não, agora eu já tô agora aqui, você, já tem agora tempo. você é de casa, né? Agora eu não volto mais. Desculpa aí, o BH, Ipatinga, né? Então, Vitória, doutor é nosso. Mas eu sempre falo que o Doutor Cast vai pra longe, então esse episódio aí, galera de Ipatinga, Fabriciano, deve, né, de Vitória, enfim, imagino que tem aí uma boa rede de amigos ainda Sim, tem bastante amizade nesses lá. locais. Agora você me falou da mãe, né, porque não tem ninguém na família médico Não próximo, tem assim. Ninguém na família. Ninguém mesmo? Ninguém. Então, um tio, um primo, alguém ali... Foi por influência mesmo da minha mãe, de ver que eu era assim, sempre fui muito estudioso. Por influência dela, de ver o meu potencial, né? E de falar assim, pô, faz medicina, você é um rapaz bom, você é estudioso e tal. E acabei por intermédio dela. Essa fazendo. mãe, eu sou suspeita, mãe maravilhosa. Mas aí você me contou aqui pra gente que ficava com livro, né, em tudo quanto é canto. E aí ela ficou assustada, talvez por, sei lá, influenciei demais. Será que é isso mesmo que ele quer? Ela me perguntava, isso até o 3º ano da faculdade, ela me perguntava se realmente eu queria fazer medicina. Eu falei, quero, mãe. Depois que eu passei, que eu vim pra cá, morar aqui, falei, quero, vou fazer e tal. Porque eu até falava com ela antes... Eu fazia umas caminhadas com ela lá em Ipatinga. Assim, a gente saía pra caminhar e eu saía junto com ela. Aí ela falava comigo sobre fazer e tal. E eu ficava com medo de fazer. Não, mãe, não sei. Às vezes pode ter algum paciente complicado, pode ter alguma coisa. Aí ela falava, não, mas você vai estudar pra isso, você vai saber direcionar o atendimento, você vai direcionar o que você tem que fazer. Aí depois ela ficou com medo de ter influenciado e eu ter feito por causa dela, mas na verdade foi porque eu queria mesmo. No fim das contas ele queria mesmo, ele tava mais ali cedendo pelo pai, né? Com medo de não poder fazer as atividades físicas. Vocês estão vendo que o doutor Fabiano é esportista. A gente vai entrar nesse ponto que é uma parte muito grande, muito importante da sua vida, né? Sim. Tá falando aí que até a caminhada com a mãe, né? Já começava ali nesse momento, mas essa mãe maravilhosa e até o 3º ano ainda meio... Depois do 3º ela desistiu, falou, Não, depois ela
já aceitou. Falar, não, ele vai fazer mesmo e não tem... Aí nem se você desistisse, né? Também. Falar, não, depois do terceiro. Doutor, então que bom, né, que você tá aqui no sul do estado e fez, então, a faculdade aqui em Volta Redonda. E me conta um pouquinho, então, dessa especialidade. Sempre quis a ortopedia? Por quê? Como é que foi isso? Então, não. Eu queria fazer pediatria. Então... Nada a ver com a ortopedia. Então, foi até uma coisa assim, porque eu gosto muito de criança. Aí minha esposa, inclusive, ela é cardiologista infantil, também aqui de Volta Redonda. E por eu gostar muito de criança, ela estudou comigo, a minha esposa. Uhum. Ela foi da mesma turma. Eu pensava em conheci na faculdade. Eu pensei em fazer pediatria. Só que depois eu fui vendo, durante a faculdade, que a pediatria não era uma área que eu iria gostar muito. Aí quando eu tive ortopedia no 5º ano, como matéria na faculdade, que aí me interessou. E aí eu falei, pô, acho que eu vou fazer ortopedia mesmo. E aí me interessou bastante a parte cirúrgica. Já acompanhava como acadêmico, né, o pronto-socorro, tudo, eu ficava mais na pediatria. Uhum. Mas às vezes, quando chegava no pronto-socorro, os pacientes politraumatizados, acidente de carro, tudo, aí eu saía da pediatria lá para esse setor e ficava com o ortopedista. Então, assim, já tinha um lado da ortopedia, mas por eu gostar de criança, pensei na pediatria. Mas, assim, na verdade, não tinha muita relação de gostar de criança e fazer pediatria. Aí que me interessou fazer ortopedia. Aí eu terminei a faculdade aqui, me formei em 2002 e prestei prova de residência médica. Fiz a residência de ortopedia no Miguel Couto, no Rio. Aí fiz 3 anos de ortopedia no Rio, que é um hospital de referência lá no Rio, de ortopedia, de traumatologia, né? Tudo quanto é tipo de acidente vai pra lá, baleado, e tem a favela da Rocinha perto. Então, assim, tem muito incidente lá que ocorre e acaba que vai tudo pra lá. Fiz ortopedia lá e fui pra Belo Horizonte depois, voltei pra Minas. Ah, então em algum momento ele voltou um pouquinho. Me especializar em ombro e cotovelo. Aí fiz a residência em Belo Horizonte, no ano de 2006. Residência de ombro e cotovelo lá em Belo Horizonte. E acabou que em 2007, a minha esposa, como ela é daqui também, a gente acabou voltando para Volta Redonda. Ela é de Volta Redonda? Ela é de Volta Redonda. Aí, então, teve uma... Qual é o nome dela? Cíntia. Doutora Cíntia? É. E ela também estava tentando influenciar pra pediatria aí, não era? Ela fez cardiologia infantil, mas aí eu fui... Eu acho que você queria mais era, talvez, ali, ó... Tá no setor da pediatria, tá junto ali, do que... Perto, tá né? perto. Doutora, mas aí cada um no seu quadrado ali, continuou dando muito certo. Então, a ortopedia foi no 5º ano que chamou a atenção, ganhou os seus olhares. Sim. Já acompanhava no pronto-socorro, né? Mas ficava na pediatria, mas quando chegava algum paciente da ortopedia, eu ia pro lado da ortopedia. Quando chegavam os acidentados e tal, e ficava com o ortopedista. Mas no 5º ano, realmente, da faculdade, que me despertou, assim, a fazer ortopedia. E nada impede também de atender a crianças, né? Dentro da sua área. Isso acontece? Hoje em dia, acho que... Sim, hoje não muito, porque hoje acabou que até os pacientes às vezes reclamam, porque está muito subespecializado. Tem o médico de ombro, né? Ombro e cotovelo, tem o médico de mão, tem o médico de joelho, quadril, tem a ortopedia infantil, que é, assim, outro mundo. Então acaba que esses pacientes, essas crianças, acabam sendo normalmente atendidas pelo ortopedista infantil. Entendi. Então talvez foi só rapidinho ali, né? Que matou essa vontade, mas realmente essa área ganhou os seus olhares de uma forma diferente. E aí eu vou te perguntar como que surgiu essa... visualizar o ombro e o cotovelo, porque é diferente, ou eu tô enganado, Aline? A maioria dos ortopedistas vai para outra área e ombro e cotovelo não tanto. Ou é uma impressão minha errada? Não, então. A maioria dos ortopedistas vão pro joelho. Porque dá muita treta o joelho mesmo, né? Porque tem muita lesão de joelho. Mas quando eu tava fazendo a residência em ortopedia no Rio, no Miguel Couto, teve um residente lá que ele foi fazer ombro em Belo Horizonte. Hoje ele até mora no Canadá. E aí ele acabou me direcionando para a parte, não, vamos fazer ombro, cara, é legal, tal. Aí eu conheci ele no Miguel Couto, no hospital. Ele já fazia ombro em Belo Horizonte, ele voltou para o Rio.
E acabou que eu comecei a acompanhar, comecei a ver. Ele me deu uns livros dele da época de ombro, para eu começar a estudar. Aí foi que eu me interessei pela área de ombro e cotovelo. Isso lá no Rio? Isso no Rio. No Rio. E aí a especialidade era em BH. Tem alguma especialidade, algo que se faz de forma específica para ombro e cotovelo? No Rio não, em Belo Horizonte. Sim, em Belo Horizonte tem vários cirurgiões de ombro e cotovelo e tem vários serviços de residência de ombro e cotovelo. Então, aí acabou que eu fui para esse serviço onde ele tinha feito residência de ombro e cotovelo. Porque ortopedia são 3 anos de residência. Aí depois você pode, é opcional, né? Você fazer uma subespecialidade, que é mais 1 ano. Aí eu morei 1 ano em Belo Horizonte, atuando na parte de ombro e cotovelo. Que é o que muita gente faz, né, doutor? Você comentou rapidamente aí sobre nichar o atendimento, que alguns pacientes até reclamam, né? Poxa, e eu aqui nos bastidores mostrando joelho pra ele, gente. Não, eu tô conversando de joelho, ele vai falar assim pra mim, Aline, procura um médico de joelho. Porque a medicina, né, diversas áreas, mas a medicina a gente sempre dá ênfase nisso aqui, como que ela é o nicho do nicho, a especialidade da especialidade, e cada vez mais as pessoas pensam nisso. A gente até brinca que os pacientes, assim, de um modo geral, o ortopedista atende tudo. Mas você acaba se especializando numa área, então normalmente você faz essas cirurgias referentes à sua área, né? Com exceção de fraturas, que acaba que todo mundo faz um pouco de cada coisa. Mas quando tem algumas fraturas mais graves, algumas coisas mais complexas, então acaba que o próprio subespecialista na ortopedia acaba encaminhando. Tem um amigo meu que faz joelho, tem um que faz quadril. Aí quando chega alguma coisa de membro superior, eles acabam me contactando para eu operar os pacientes. E quando chega alguma coisa para mim também, de membro inferior, de joelho, de quadril, eu acabo mandando para esses médicos também. Então, aí tem uma troca, né, de subespecialidade. Essa parceria é muito, muito importante. Sim, não tem como, né, desvincular. E acaba que o paciente que acaba ganhando com isso, né? Verdade. O paciente não precisa reclamar, né? É só procurar indicar. Doutor, tô precisando desse também, desse, daquele. Isso então, aí. Ou o próprio médico identifica e encaminha. Essa parceria também é algo que a gente evidencia muito. A gente vê de forma muito clara isso na medicina. Um médico precisando do olhar do outro. É multidisciplinar em muitos momentos. É uma coisa do seu dia a dia, né? Às vezes uma lesão que um ortopedista de joelho, de quadril vê... E uma coisa que você, como subespecialista em ombro, você vê e às vezes o outro não tá vendo, né? Então, assim, tem vários diagnósticos no ombro que são negligenciados, às vezes, na emergência. Não é mesmo? O que a gente poderia destacar aí desses diagnósticos relevantes? As fraturas, de um modo geral... Assim, acaba que todo mundo consegue ver, mas tem um diagnóstico que, assim, cerca de 20% dos pacientes que ou sofrem uma crise convulsiva ou um choque elétrico, o ombro do paciente, né, aqui a gente está vendo a parte do ombro, essa parte do ombro aqui, ela vem para trás. Ele é uma luxação posterior, o ombro sai do lugar, ele vem para trás. Ele desloca. Ele sai do lugar e vem para trás, porque por uma crise convulsiva ou um choque elétrico, então o ombro ele acaba saindo do lugar. Só que normalmente, mais comum do ombro, quando ele sai do lugar, quando ele desloca, ele vem para frente. Então uma coisa mais comum das pessoas até assim, verem, e normalmente é um trauma mais comum de acontecer. Só que, assim, já atendi paciente que teve esse episódio de crise convulsiva, passou por um atendimento e não foi diagnosticado essa luxação posterior, esse deslocamento posterior do ombro. Porque o ombro fica para trás, fica e não volta, a não ser com cirurgia. Normalmente com cirurgia, ou às vezes você faz no centro cirúrgico, faz uma anestesia, você volta esse ombro do paciente para o lugar e tem que colocar com uma imobilização especial, para o braço do paciente ficar rodado e aberto, para isso cicatrizar e não sair mais do lugar. Então fica assim, com uma... Fica assim, ó, ele fica tipo uma almofada aqui de baixo, com o braço aberto e rodado assim, ó. Para não voltar para trás. E para não precisar da cirurgia. Para não precisar de operar. Mas, assim, a grande maioria, às vezes, tem fratura associada, aí tem que acabar operando. E por que a crise convulsiva ativa o ombro? Porque a gente imagina que, né, ela afeta tanto as áreas,
Mas ela vai justamente pro ombro e de uma forma bem diferente, em vez de para frente, vai para para trás. Então, isso é pela musculatura que tem no ombro. Que os rotadores do ombro, eles prevalecem durante a crise convulsiva, na posição que a pessoa fica. Então, essa parte da musculatura, ela começa a tracionar o ombro para trás. Ele vem para trás. O paciente numa crise convulsiva ou no choque elétrico, acaba que ele treme o corpo inteiro. Mas no ombro, por conta dessa musculatura que tem, esses músculos, esses rotadores, eles prevalecem e jogam o braço para trás. Então, ele vem e fica bem, assim... Isso que eu tô te falando, assim. Normalmente, o especialista faz o diagnóstico assim que já viu o paciente, você fala, pô, esse paciente teve uma crise convulsiva. Dá pra ver, assim, né, o olhar lógico do médico, mas dá pra... A pessoa que se conhece o próprio corpo, sente alguma diferença... visível. O paciente, às vezes, não. Nem dor? Porque sente dor. Incômodo. Mas ele sente o incômodo, mas diferente de quando o ombro vem para frente. E quando o ombro vem para frente, a dor é um pouco maior e fica uma deformidade bem evidente. Aparente. Quando o ombro vai para trás, você vê uma depressão um pouco aqui na frente do braço e essa cabeça do ombro aqui, isso está lá para trás. E normalmente o paciente fala que está com dor, e aí, às vezes, a pessoa olha, porque você faz um raio-x, um exame radiológico do ombro, e aparentemente isso está normal, mas na verdade não está, porque você tem uma imagem que fica sobreposta, a parte da cabeça está aqui atrás, mas quando você olha o ombro de frente, parece que ele está aqui no lugar dele. Tem que fazer tem que fazer uma outra imagem, que você faz uma imagem de lado, que aí quando você olha de lado o ombro, você vê a cabeça, ela tá aqui para trás. Ou uma outra imagem que faz com o braço aberto, que você vê também que o ombro tá para trás. Então isso, assim, 20% dos pacientes que às vezes chegam no atendimento emergencial são negligenciados nesse caso. Quando chega no atendimento emergencial, com isso, é sempre por conta de você falou o nome, né? Da crise convulsiva? Ou o que pode levar a isso além da crise convulsiva? Normalmente é crise convulsiva e choque elétrico. Mas às vezes o paciente pode tomar também uma pancada no ombro, briga. Teve um paciente que eu atendi uma vez aqui, até no São João Batista, que ele estava numa confusão, teve uma briga, aí ele chegou no hospital de madrugada, isso foi de sábado para domingo. Eu ia até dar plantão lá no domingo, de dia. Aí tinha um ortopedista que estava de sábado para domingo, viu esse paciente e virou para mim e falou assim, cara, esse paciente está com algum problema no ombro. Mas, sinceramente, assim, eu não consegui ver. Aí eu perguntei pro paciente a história, eu falei, o que aconteceu? Ele ficou meio sem graça de falar o que era. Eu falei, não, me envolvi numa confusão aí e tudo. Aí ele teve um trauma direto na parte da frente do ombro. Então, quando ele tomou a pancada no braço, ele foi para trás. Jogou o ombro pra trás. Aí eu olhei para ele, examinei. Eu falei, seu ombro tá para trás. Aí esse outro ortopedista que tava de plantão, né, olhou e falou assim, ué, tá para trás? Aí eu fui mostrar pra ele o raio-x. Falei, cara, olha só, tá vendo aqui, ó? O ombro dele, ó, essa parte aqui tá para trás e tal. Aí esse paciente não precisou de operar. Eu levei ele pro centro cirúrgico. O anestesista fez a anestesia nele. É local? Faz uma anestesia para dormir, né? Para relaxar a musculatura. Aí eu voltei o ombro dele pro lugar. Tem uma imobilização que a gente usa. É uma imobilização... Não, com anestesia não. Sem anestesia, às vezes incomoda um pouco. Mas o famoso tranco ali. Que você puxa e volta. Mas essas luxações posteriores, é melhor, assim, você fazer com anestesia, fazer no centro cirúrgico, porque às vezes, quando você volta o ombro para o lugar, ele pode quebrar. Se você fizer uma manobra mais brusca, né, para voltar, ele pode quebrar. Aí, esse paciente ele ficou com um gesso. Ele ficou com um gesso no abdômen, ficou com um gesso no braço, aí tinha A gente pegou no hospital, né? Eu já vi, eu acho que tem um gesso durinho aqui entre mas entre é um cabo de vassoura. A gente corta o cabo de vassoura, aí eu fui na limpeza do hospital, pedi pro pessoal, falei, preciso de um cabo de vassoura usado. Mentira, não tô acreditando nesses bastidores da medicina. Aí a gente serra o cabo de vassoura, eu coloco um gesso aqui no braço dele também, coloco um gesso no abdômen e coloco um cabo de vassoura aqui na frente ou aqui atrás, justamente para o braço ficar nessa posição. Ele fica aberto como se tivesse uma almofada aqui. Aí esse paciente ficou imobilizado na época 3 ou 4 semanas e depois tirou e reabilitou e ficou ótimo.
não precisou de operar. Faz fisioterapia? Faz fisioterapia. Tem que fazer para trazer uma mobilidade e tal. Tem que fazer. E esse tempo de imobilização, você falou de 3 a 4 semanas, mas varia de paciente para paciente? Como é que é isso? E o tipo de imobilização também? O tipo varia muito. Para esse caso da luxação posterior, o paciente normalmente fica imobilizado com o braço aberto. Você falou aí que agora, ou é engessado ou com uma almofada. Agora a gente tem umas imobilizações que já vem pronta. Que tem umas almofadas que você coloca aqui debaixo. É uma tipóia para o ombro, mas tem uma almofada que você coloca aqui. E aí ela já deixa o braço aberto. Então não precisa desse gesso, tudo. Mas assim, no hospital público, na emergência, então você acaba fazendo o que você tem. Até porque deve ser bem trabalhoso. Um gesso na barriga. Sim, e você faz com o paciente meio dormindo. Você coloca ele sentado, né? Que tá com uma sedação. Depois que o braço volta pro lugar, a dor também melhora bem. Quando ele tá fora é que incomoda. Depois que volta, não dói tanto. Mas aí é um gesso bem trabalhoso de fazer. Imagino. É um gesso tóraco-braquial. Porque pega o tórax e pega o braço, entendeu? É um pega gesso... as duas áreas. E isso usava-se há muito tempo. Mas hoje, eventualmente, ainda utiliza. Se precisar, utiliza. Separem os cabos de vassoura. Mas, doutor, de 3 a 4 semanas no caso dele, mas pode ser mais, pode ser menos, depende desse... Ou é uma média? Normalmente é isso aí. Normalmente fica... E não pode voltar com esse braço mesmo? Por exemplo, na tipóia, se tentar voltar... Não consegue? Ou dói? Dói, mas isso especificamente na luxação posterior, quando o ombro vai para trás, quando ele desloca para trás. Você tem que deixar para isso cicatrizar. Isso tanto no tratamento cirúrgico quanto no tratamento não cirúrgico, né? O conservador, que foi no caso desse paciente, que não precisou de operar. Até consegue voltar, mas não pode. Mas no ideal é não voltar. Para manter. Porque senão ele pode voltar e ir para o lugar. Voltar de novo para aquela posição errada. Eu até trabalho no hospital no Rio também, no Instituto de Ortopedia do Instituto Nacional de Traumatortopedia, que é um hospital do SUS, um hospital federal. E até semana passada, eu atendi um paciente lá com uma luxação posterior bilateral. O paciente teve uma crise convulsiva. Nos 2 braços? Nos 2 braços. Nossa. Aí os 2 ombros dele estavam para trás. É raro isso, né? Nos 2. É mais difícil de acontecer nos 2. Mas, por conta da crise convulsiva, ele teve isso. Aí o residente, né, o estagiário da ortopedia, o residente estava examinando o paciente, e o paciente estava sentado assim de frente para o residente. Aí eu cheguei, aí virei pro residente e falei assim, esse paciente teve uma crise convulsiva, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, mas... Como é que você sabe? Eu não te contei nada, não falei nada. Aí eu expliquei para ele, mostrei os sinais que você vê no ombro, né? Que tem essa parte que fica funda aqui na frente, tem um osso, esse osso aqui na frente, ó. Ele fica bem proeminente, essa parte aqui, eu chamo processo coracoide, porque como a cabeça tá lá atrás, você vê mais essa parte desse osso aqui. Aí mostrei, expliquei, aí ele falou, mesmo, o paciente teve uma crise convulsiva e tal. E esse paciente tem que ser operado, né, assim... Foi cirurgia. O quanto antes, precisou ser cirúrgico. Precisou ser operado. Um lado teve que fazer uma prótese no ombro dele e do outro lado faz uma cirurgia aberta que você corta esses tendões e o osso também e você volta o ombro para o lugar e acaba amarrando. Mas um lado ele teve que fazer uma prótese, porque além da luxação do ombro ter saído para o lugar, ele acabou fazendo uma fratura junto. Então, é isso que eu ia te perguntar. Depende de cada caso para saber o que vai ser uma sedação e um ajuste ali, né? De uma forma mais fácil e uma cirurgia mesmo. Sim, pode ser só uma anestesia mesmo, né? Que coloca o paciente para dormir e você volta o ombro do paciente para o lugar, imobiliza. Ou, às vezes, normalmente são procedimentos... Quando você parte para o procedimento cirúrgico, né? Procedimento não conservador... Normalmente são procedimentos abertos. A gente tem que abrir o ombro, tem que colocar esses ossos no lugar, esses tendões. E quando tem uma fratura associada, você acaba tendo que fazer uma prótese no ombro do paciente. Ou, às vezes, o paciente tem um diagnóstico, às vezes, negligenciado, vai operar depois de 6 meses, depois de 1 ano. Sentindo dor, sério? Fica ali com aquilo? E às vezes o paciente não tem acesso também à saúde, né? Entendi. Fica complicado tudo. Ano passado mesmo eu operei 3 casos lá no Rio
De paciente, um tinha 1 ano e meio que estava fora do lugar, o outro tinha 6 meses, o outro tinha 4 meses. É muito tempo. Muito tempo. Com dor, com incômodo. Isso gera algum problema, além de toda a dificuldade, imagina até de uma limitação de mobilidade? Gera porque o procedimento cirúrgico feito de imediato, o paciente tem a chance de recuperar esse movimento do braço todo. Quando você demora muito a operar, isso acaba não tendo resultado tão bom quanto deveria. Uhum. E às vezes você poderia fazer um procedimento mais simples nesse paciente, você acaba tendo que fazer uma prótese no ombro do paciente porque ele já praticamente não tem osso. Já comeu, que acaba acabou com tudo ali. reabsorvendo, o osso acaba sumindo ali por conta da lesão. Tem um nome essa lesão, doutor? Tem uma luxação posterior de ombro, né? Uhum. Ela limita muito o movimento ou às vezes a pessoa nem percebe tanto que tá com alguma coisa que é tão relevante justamente por não limitar tanto, Então, né? o problema todo é esse. Que realmente ela limita. No início, o paciente sente bastante dor, incômodo, tudo. Aí depois de 15 dias, 3 semanas que ele tá com aquilo ali, às vezes o paciente consegue levantar o braço. Só que uma coisa muito importante, nesses casos especificamente, o paciente não consegue rodar o braço para fora. Então já é um sinal de que pode ser isso. Isso assim, se você olha o paciente, você examina, se ele não roda o braço para fora, porque normalmente o nosso braço ele roda para fora, né? Com o cotovelo aqui junto do corpo, ele consegue rodar para fora. Esse paciente não roda nada, ele fica travado. Por quê? A cabeça está aqui atrás e ela trava aqui atrás e bloqueia. Aí não mexe nada. Então... é um sinal. É, isso aí. A maioria dos casos é cirúrgico ou depende? Ou, enfim... Depende do defeito, né? Da lesão óssea que está associada. O que você percebe nos últimos tempos? Que os casos cirúrgicos, né, de forma mais grosseira, eles aumentaram? Ou não necessariamente? Não. Às vezes só mesmo o diagnóstico que às vezes não é feito no tardio. início, é mais tardio, mas até dá para fazer um procedimento e o paciente até que evolui satisfatoriamente. Não demorar 1 ano, 6 meses, que às vezes fica ruim por conta da limitação de movimento que o paciente fica, mas a dor e o movimento volta, mas não vai voltar igual do outro lado. Por isso a importância do nicho do nicho aí. É isso aí. Não é, doutor? Da subespecialidade. Porque às vezes passa até mesmo por um ortopedista que tem essa sensação, como você disse, colegas, né? Alguma coisa tá errada, mas eu ainda não sei o que é. Não consegue visualizar, né? Porque se a gente não visualiza como leigo e às vezes é até difícil para o próprio médico olhar, às vezes até para a própria especialidade, né? Ter que fazer um exame, porque é detectado em qual exame? O exame radiológico simples você consegue ver. O raio-x. Mas normalmente a gente até faz uma tomografia também. É a posição daquele exame a posição do exame é que vai te mostrar que o ombro não está no lugar, né? Batendo um papo hoje aqui com o doutor Fabiano, deixa eu falar o nome certinho, Fabiano Cláudio Pereira, ele que é médico ortopedista, especialista em ombro e cotovelo. Gente, que legal! E a gente olha assim, olha, você que tá visualizando como é que eu posso chamar? Um protótipo, modelo né? de ombro, do ombro aqui, né? E aprendendo bastante, porque às vezes a gente não imagina como que é importante a funcionalidade desse danadinho do ombro, como que a gente precisa dele para tudo. O ombro, assim, de todas as articulações do corpo, ele faz todos os movimentos. É a única articulação que faz todos os movimentos. Olha eu testando aqui, porque realmente, né, ele vai para trás. Para trás, para frente, roda, levanta, vai para o lado, para trás. Faz todos os movimentos. E as outras articulações não fazem. Ou seja, às vezes a gente não tem realmente não sabe a relevância dessa parte do nosso corpo. Precisa cuidar disso. Eu estava até conversando com o doutor, que às vezes a gente dorme de mau jeito e não imagina que vai sentir o ombro, né? Mas como assim? O ombro, o cotovelo. E daqui a pouco a gente sente aquele incômodo e logo realmente chama a atenção. Então a gente precisa ficar
ficar atento. Bom, tá gostando do nosso papo? Siga a gente nas redes sociais aí, ó. Ative o sininho para você acompanhar todo o DoutorCast no YouTube na íntegra e no nosso canal de cortes. Você também pode acompanhar, inclusive encaminhar esse conteúdo, aquela setinha maravilhosa que a rede social possibilita, né? Eu faço isso muito. Eu sei que tem muita gente que também faz aquele conteúdo, né? Tem as brincadeiras, tem os memes que a gente encaminha, mas tem que ter também conteúdo de relevância, de informação de saúde, informação de verdade, tá? Porque também rede social, vou te contar, né, doutor? Tem muita coisa que às vezes não é muito a gente recebe assim, agradável, né? Às vezes a minha mãe manda uns negócios, eu falei, mãe, isso aí eu acho que é fake news. Mas a setinha para encaminhar funciona muito bem para aquele colega que às vezes reclama do ombro, não tá nem aí, tá deixando de lado, você, opa, ele não sabe da importância que tem esse membro aqui no nosso corpo. Doutor, estamos falando primeiro de ombro, já vamos avançar pro cotovelo, que eu imagino que também tem muita coisinha minuciosa que a gente pode tratar, né, nele, que a gente deixa para lá, não liga tanto, só quando bate, né? Quando incomoda, que aí... Você bate o cotovelo, nossa... Isso, dói bastante. Dói demais, gente. Mas o ombro, ele... você percebe uma procura muito grande? Porque assim, você escolheu essa especialidade. Imagino que já havia isso lá, você estava lá no Hospital no Rio, quando você decidiu. E aí foi para Belo Horizonte. Você escolheu muito porque você via essa procura, esse trabalho no Hospital no Rio... Como que é isso hoje, a realidade desse cuidado no ombro antigamente e hoje? Hoje acaba que antigamente não se tinha muito diagnóstico das lesões do ombro. Com a ressonância magnética, você acabou aumentando esse leque. Porque às vezes o paciente realmente idoso, normalmente o paciente idoso, no ombro a gente tem uns tendões, são responsáveis pelo movimento do braço, que chamam manguito rotador. Jesus, é a única coisa que eu sei do ombro, que agora não, agora eu já sei mais um monte, mas então, é o famoso manguito rotador. Tá aí, dá pra ver ele? São esses tendões aqui, ó. Tem esse tendão aqui da frente, esse do lado, esse aqui atrás. Tem um outro tendão que desce aqui, que segura o músculo, o bíceps. Então, antigamente, os pacientes desenvolviam uma dor no ombro, só que não tinha ressonância e acabava que não fazia o diagnóstico. Aí todo mundo... Há um tempo atrás era só bursite. Tá com uma bursite no ombro, tá com uma tendinite, uma bursite, que ainda existe até hoje. Não é que não exista nem a bursite nem a tendinite, ainda tem. Só que com a ressonância a gente começou a identificar mais essas lesões do manguito. E que são lesões muito dolorosas e que o tratamento cirúrgico tem um resultado muito satisfatório. Os pacientes melhoram a dor, melhoram o movimento, que justamente... Sim, porque ninguém quer operar, né? Todo mundo tem medo, mas são lesões... Medo do quê? Medo de não voltar, não perder essa mobilidade? Os pacientes hoje têm muito medo da anestesia, não tanto da cirurgia. Anestesia geral. Anestesia. Os pacientes falam comigo, doutor, mas é anestesia geral? Mas e qual anestesia que é? Não se preocupam tanto com a cirurgia, mas com a anestesia. Mas hoje também, isso já melhorou muito. Isso melhorou muito, as medicações que tem hoje, a anestesia hoje. Porque tinha aquela lenda, né, assim, antiga, que o paciente foi operar, fez anestesia e não acordou. Hoje isso praticamente não acontece. E às vezes também era outra coisa que tinha acontecido com o paciente. Coloca a culpa da anestesia. E coloca a culpa da anestesia. Então é importante fazer o diagnóstico dessas lesões para você tratar. E normalmente essas lesões, elas são evolutivas. Elas vão piorando com o tempo, com a idade. E o paciente pode perder o tempo para fazer uma cirurgia que hoje, essa cirurgia de um modo geral, é feita por vídeo, por artroscopia. Diferente dessas fraturas, das luxações, de quando o ombro sai do lugar e tal. Que você falou que é a cirurgia aberta. Cirurgia aberta. Que é desse exemplo que você deu anteriormente. Que eu tinha dado anteriormente. Essas cirurgias por vídeo, por artroscopia, isso evoluiu muito. Da década de 80 para cá, isso evoluiu muito. O material, aqui tem até um material, ó. Um exemplo, tem uns fios aqui de alta resistência, tem uns parafusinhos aqui, ó. Tem um parafusinho aqui pequeno, que a gente tem uns fios, que a gente limpa essa lesão, né? Tira essa bursite, tira esse processo inflamatório todo e acaba amarrando esse tendão aqui em cima. Então, assim,
3, 4 cortes pequenos de 2 centímetros, a gente entra com um instrumental dentro do ombro, com umas pinças pequenininhas, a gente consegue trabalhar vendo numa televisão. Uhum. Lembrando tanto que você não pega de forma direta nesse ombro, você manuseia o equipamento. Você faz os cortes na pele e você vendo numa televisão, o equipamento tem uma ótica que você usa para visualizar isso. Isso normalmente aumenta de 30 a 40 vezes a estrutura. Então você vê o tendão mais ampliado, a lesão mais ampliada. Você dá uns pontos nesse tendão e acaba amarrando. E volta a função, volta a força, volta o movimento, volta tudo. Só que se o paciente passa do tempo de operar, às vezes esse tendão dele acaba ficando muito ruim, muito friável, que a gente chama. Você puxa o tendão, ele começa a rasgar. Aí acaba que você tem que fazer Não estica. Não volta para o lugar. Ele vai retraindo, né? Vai entrando para essa parte de dentro do ombro aqui. E você não consegue trazer ele para o lugar dele. Então, às vezes, o paciente perde o tempo de operar e, no final, acaba tendo que fazer uma prótese no ombro. Que é uma coisa que hoje também, assim, evoluiu muito. O que é a prótese no ombro? Em quais casos ela precisa ser acionada? E como que é isso, né? Ela simula o osso, ela simula o tendão? Como que é? Então, tem, assim, basicamente 2 tipos de prótese. Tem 3, na verdade. Tem uma prótese para fratura. O paciente, às vezes, jovem, caiu de moto, né? Acidente de moto, bicicleta, ou caiu em casa, fez uma fratura que você não consegue montar essa parte óssea dele. Porque desfez muito, né? Quebrou bastante. Você acaba tendo que fazer uma artroplastia, que é uma prótese de ombro. Tem a prótese para artrose, quando o paciente também desenvolve, igual assim, artrose que faz no quadril, artrose que faz no joelho. O paciente pode fazer uma artrose no ombro, que não é tão comum quanto no quadril e no joelho, por ser um membro que não tem carga nele, não tem peso no ombro, né? Assim, no quadril e no joelho, o paciente está andando, está botando peso em cima do quadril e do joelho. No ombro, não. Então, assim, normalmente o que mais acontece no ombro são as lesões de tendão, do manguito rotador. É isso que eu ia te perguntar, quais são as mais comuns? Mais comuns é do tendão, que acaba rompendo, são esses tendões aqui. Eles rompem. Mas isso, o paciente fala assim, mas eu não caí, eu não bati, mas isso é degenerativo. É o uso. Isso é o uso. Com o tempo, com a idade, os pacientes acabam tendo essas lesões. Mas aí a prótese, tem essa prótese para fratura, tem essa prótese para artrose, e tem uma outra artroplastia que começou a ser feita mais ou menos na década de 90 na França, que chama artroplastia reversa. Que, na verdade, ela modifica o movimento do braço, do ombro. Que a gente olha aqui, a gente vê a cabeça do ombro, tem um círculo aqui, para dentro, que ele junta com esse outro osso aqui, então ele faz esse movimento para cá. Essa artroplastia reversa, esse círculo do ombro aqui, tem uns parafusos que a gente prende ele para cá, ele inverte o círculo, ele coloca o círculo para fora, ao invés do círculo ficar para dentro. Então, um paciente com uma lesão grave de tendão, que praticamente não tem condição de reparo, hoje você faz essa prótese e o paciente levanta o braço na cabeça, acima da cabeça. Levanta o braço normal, faz um movimento normal que não faria antes. Então, isso evoluiu muito. Isso, assim, na década de 90, isso começou a ser feito na França. Nos anos 2000, começou a ser feita nos Estados Unidos. Veio para o Brasil isso em 2008, 2009. E hoje acabou que, assim, por conta de internet, né, de cursos que a gente acaba fazendo, isso acabou difundindo no mundo inteiro. Então, os pacientes têm um resultado muito satisfatório que, há um tempo atrás, não teria. É aquele paciente idoso, paciente de... Assim, essa prótese está indicada em paciente normalmente acima de 70 anos. Ela é acessível? As próteses, de um modo geral, elas são... ou elas encarecem muito, depende? Porque a gente está falando de qualidade de prótese, que vem melhorado a cada ano. Normalmente essas próteses são importadas. Hoje isso acabou... o custo da prótese hoje acabou diminuindo bastante. Realmente era bem mais caro nessa década de 90, no início do ano 2000. Pela quantidade que é feita hoje, acabou assim, melhorando um pouco o preço.
Lógico que não é uma coisa tão acessível. Mas, assim, eu trabalho nesse hospital no Rio, que a gente acaba fazendo lá. É um hospital federal, um hospital do SUS, que a gente acaba fazendo essa prótese lá no Rio. Então, o paciente do SUS também tem acesso. Só que aí tem a questão de direcionamento, de encaminhamento, tudo. Então, assim, de um modo geral, mesmo, da indicação, que às vezes o paciente ele pode ter lesão de tendão. Só que uma coisa importante para fazer essa artroplastia reversa é ele ter esse músculo aqui, ó, de fora do braço, funcionante. Esse músculo aqui chama deltoide. E se ele não tiver esse músculo bom, não adianta fazer a prótese, porque ela não vai fazer o movimento do braço. Então ele não precisa do tendão, mas ele precisa desse músculo aqui para fazer o movimento do braço. Por isso a importância de fortalecer essa região, né, doutor? Sim. De cuidar disso. Claro que a gente usa muito e aí o desgaste vem, mas existem exercícios que melhoram essa funcionalidade do nosso ombro. Já vi gente falando assim, então já que vai desgastar, não vou nem mexer tanto, não vou nem fazer. Aí vai para um outro extremo, né? Mas isso é uma coisa errada, porque a atividade física, o fortalecimento muscular é importante para todo mundo, de modo geral, para homem, para mulher. A mulher acaba sofrendo um pouco mais por conta de hormonal, questão de menopausa, então acaba perdendo muita massa muscular, mas o homem também perde. Então, a partir dos 40, 45 anos, é importantíssimo a pessoa fazer atividade física. Porque realmente o pessoal acha isso. Mas já gasta sem fazer nada. Se eu fizer atividade física, vai gastar mais. Mas você consegue fortalecer o músculo, porque às vezes o paciente começa com uma lesão de tendão, porque nem toda lesão também é cirúrgica. É a maioria ou não? Depende. Depende. Porque às vezes hoje em dia, na sua realidade, o que você percebe? Muita coisa cirúrgica ou... Não, tem uns que a gente consegue tratar sem cirurgia. Aquela lesão pequena, uma lesão inicial. Então, se o paciente conseguir restabelecer o equilíbrio dos músculos ao redor do ombro, que ele pode ter a lesão do tendão. Mas se ele faz o fortalecimento desse músculo aqui, o deltoide, da musculatura do peito, peitoral, o trapézio, essa musculatura das costas, esse osso aqui, ó, a escápula, né? Essa parte de trás do ombro, se você conseguir fortalecer a cintura escapular de um modo geral, às vezes ele tem uma lesão pequena ou uma lesão parcial de manguito, desses tendões, e que não precisa de operar. Então, por isso que é importante o paciente procurar o diagnóstico precoce, como para todas as doenças, né, de um modo geral. Porque às vezes o paciente, tô com uma dor, não é nada, vai melhorar e tal. Pode ser só uma bursite, pode ser só uma tendinite, pode. Mas pode ser uma lesão já mais grave que fica negligenciando a lesão e depois quando você vai ver... Já avançou. Já avançou. Gente, mas é muito legal. Eu realmente não tinha noção de... E aí a gente para refletir como que essa região toda, ela é muito completa, ela conversa, né? Porque você falou da parte escapular, a famosa cintura escapular. Como que a gente precisa fortalecer e negligencia? Porque, vou fortalecer só as costas. E aí não alonga. Eu já vi gente na academia, inclusive, com cordas, alongando o ombro. E eu perguntei, e ela, não, porque eu tive uma lesão no ombro. Então, assim, o cuidado com essa parte do nosso corpo que vai, como você disse, e eu também nunca tinha parado para refletir, para todos os lados. Ele mexe e a gente precisa dele para tudo. Não adianta eu ter uma funcionalidade aqui do braço na parte de baixo se aqui não tá bom. Você não vai conseguir levantar. Não vou conseguir ter uma funcionalidade no máximo que eu posso. Sim, né? No meu os pacientes realmente reclamam disso. E normalmente eles conseguem fazer tudo aqui embaixo. Não, doutor, aqui embaixo eu faço tudo. Pego o peso, levanto tudo. Mas quando eu vou levantar o braço eu já não consigo. Aí ele não consegue... senhora não consegue botar roupa no varal, não consegue pentear o cabelo, porque tem a lesão do tendão. Então, o movimento que você faz com o cotovelo acima do seu ombro, você não consegue, justamente por conta da lesão. Existem exercícios que ajudam a melhorar atividades físicas, práticas esportivas que melhoram isso ou pioram? Porque aí eu venho numa dúvida até particular, que eu já ouvi, né? O tênis, quem joga muito tênis, tá gastando a rodo esse ombro. Ou aí eu já vi defendendo, né, o jogador de tênis falando assim, não, mas pelo contrário, eu tô trabalhando a mobilidade, eu tô fortalecendo. E aí, como que é isso, né, o fazer ou não fazer? Tem um pouco de predisposição genética, né? Porque tem gente que já tem essa parte, assim, que na família já tem um histórico de lesão e acaba tendo. Então, independente da prática esportiva, ele vai acabar tendo uma lesão do tendão.
O tenista, por fazer movimento repetitivo, vários ciclos, pode ter uma lesão maior? Pode, mas às vezes não. Quem nada então, também, lembrei aqui, natação. né? Então, assim, a natação já é uma outra parte. Normalmente, esses pacientes da natação, eles não fazem muita lesão do manguito. Eles fazem uma instabilidade no ombro. Eles alongam muito o ombro, então o ombro começa a sair do lugar. Ai, dá aqueles estalos, né? Que dá os estalos e começa a sair do lugar. E aí também tem como fazer um procedimento por vídeo para corrigir essa instabilidade que o paciente acaba desenvolvendo. Parece que tem uma folga, né? Tem uma folga. Tem uma frouxidão ligamentar. Porque normalmente esticou demais. Você vê esses pacientes, os atletas de natação, eles alongando o braço, o cara leva o braço lá atrás e volta, estica e vai. Então, normalmente eles fazem isso, mas é uma lesão diferente. Entendi. E também pode ser feita cirurgia por vídeo, por artroscopia. Existem lesões, ou todas, que, Aline, a partir de tal idade a propensão, você falou do fator genético, né? A gente tem predisposição da parte esportiva, mas na sua realidade de trabalho, eu percebo que mulheres têm mais, homens têm mais, e a partir dessa idade, existe uma faixa etária? Tem. Normalmente, essas lesões de manguito rotador, que são esses tendões do ombro, normalmente a partir de 40 anos. 40, 50 anos, começa a desenvolver esse tipo de lesão. Uhum. Já essa lesão de instabilidade do ombro sair do lugar, às vezes o paciente já nasce com uma frouxidão ligamentar, que a princípio também o tratamento é não cirúrgico, quando o paciente nasce com uma frouxidão, paciente jovem, e que, mas o que aconteceu? Você caiu? Não, meu braço sai do lugar. Então a gente tenta reabilitar essa parte da cintura escapular, esses músculos acessórios, esses músculos que tem ao redor do ombro, né? Nem acessórios. Fortalecer esses outros músculos para não deixar o braço sair do lugar. Fortalece também o manguito, porque ele tem um manguito bom, só que ele tem uma frouxidão nos ligamentos e ele acaba saindo do lugar. Então, essa lesão de instabilidade normalmente é paciente jovem. A importância novamente de fortalecer, né? Não voltamos aí, né? Que cai, aí o ombro sai do lugar, ele acaba fazendo uma instabilidade e tendo que operar. Mas normalmente a lesão de manguito é 4ª, 5ª década. Aí, sim, normalmente não é muito mulher e homem, então depende. Depende. Mas a partir da 5ª década, o paciente começa a ter uma lesão porque ela é degenerativa. Uhum. Ela tem a parte genética, mas tem a parte do desgaste natural do organismo. Uhum. Só que às vezes a gente vê até alguns pacientes que você olha o exame dele, a radiografia, você vê a ressonância dele, ele tem uma lesão muito grande. E às vezes assim, o paciente chega para você com uma queixa, doutor, tô com uma dor no pescoço, mas meu ombro dói e tal, e ele tem uma hérnia de disco no pescoço e tem uma dor no ombro. E aí você examina e você vê que ele tem uma lesão muito grande no ombro, dos tendões, praticamente de todos os tendões do ombro, só que ele não tem queixa nenhuma. Tem um movimento normal, a força normal, e o problema dele, na verdade, é do pescoço. Mas por quê? Porque esses outros músculos do ombro, da cintura escapular, acabam compensando essa lesão. São poucos, é raro, entendeu? Mas às vezes você olha o exame, você vê uma ressonância do ombro no paciente e fala assim, esse paciente tem que operar. Mas depois você vai examinar o paciente não tem queixa no ombro, ele tem queixa no pescoço. Então, por isso que é muito individualizado. Não quer dizer que, assim, que às vezes o paciente pega o laudo, né, ele tem mania de ler. Aí pega, Quem nunca, né? Eu tô com uma lesão do manguito. Não vou no médico não, porque eu vou ter que operar. Mas às vezes não precisa. Entendi. Então, você tem que procurar. Tem que avaliar, tem que olhar com os olhos de quem entende, né? E não igual a gente aqui, igual eu, né? Na verdade, doutor, que eu sou formada em jornalismo com pós, eu sempre falo, pós em Grey's Anatomy e DrCast. Agora, quando você fala assim, acidentes, né, que acontece também, vários tipos de acidente, você já falou de alguns, e quando, lembrei aqui da clavícula que sai, fulano que quebrou a clavícula, e é o contrário daquela primeira que você me contou, né, que vai para trás, a clavícula, que no caso o ombro, ele vem todo para frente e fica caído. Fica caído. Que nervoso aquilo. Isso é bem ruim, bem desagradável, né, assim, um paciente com uma dor muito grande. E até as pessoas têm isso realmente, falam assim, minha clavícula sai do lugar. Mas não é a clavícula que sai do lugar. Não existe isso, então vamos lá, vamos desmistificar. O que sai do lugar é o ombro mesmo, porque normalmente, aquilo que a gente tinha falado anteriormente,
O ombro vem para frente por um trauma, um esforço, algum movimento que a pessoa faz, isso aqui desloca, isso sai do lugar e vem parar aqui embaixo. Nossa. Só que aí a pessoa vê uma clavícula um pouco mais alta, vê um buraco no ombro. Ela é aqui, ela tá juntinho, bem, né, tá na bem, verdade, tá bem junto. pertinho. Então a pessoa fala, minha clavícula sai do lugar, mas é o ombro que sai do lugar. A clavícula às vezes ela quebra, né? Faz fratura, tudo, que aí também às vezes tem que operar, às vezes não precisa de operar. Porque aí tem casos que usa uma tipóia para ela revoltar. Sim. E se opera, e se tem um caso que quebra, precisa dessa cirurgia, né? Precisa da cirurgia. E é uma cirurgia também delicadinha, enjoadinha esse pós, né? Sim. Que aí, assim, normalmente o paciente fica imobilizado também 4 semanas e depois é liberado para fazer a fisioterapia, fazer a reabilitação. E a fisioterapia é sempre muito importante, no ombro principalmente. Porque como é uma articulação de faz todos os movimentos, então você tem que ter uma reabilitação muito boa. Porque às vezes o paciente começa a reabilitar e começa a ter dor, começa a incomodar, mas às vezes não está fazendo uma reabilitação boa. Direito, certinho. Então é importante para voltar ao movimento. Lógico que tem lesão que pela gravidade da lesão, o paciente não vai recuperar o movimento todo, não vai levantar o braço todo, mas vai conseguir fazer as coisas dele do dia a dia. Uhum. E se deixar, mas vou deixar do jeito que tá porque eu não vou melhorar. Não, melhorar vai melhorar. Só que pode ser que não tenha a função igual do outro lado. Então isso é muito individual, de avaliar cada paciente, de ver a lesão, ver o que é, né? Tem que identificar. Da disciplina de cada paciente no pós, né? Também, que é importante. Tem os rebeldes, a gente sabe, com criança é ainda mais difícil, né? Mas tem uns marmanjos aí que dá trabalho, né, doutor? Tem paciente que não quer operar e não quer reabilitar. Não quer fazer nada. Não. Quer ficar com o ombro ruim. Quer ficar com o ombro ruim. Ah, não dá. Mas assim, de várias especialidades, eu imagino que essa subespecialidade, esse pós, seja assim, realmente, como você enfatizou, fundamental, porque é delicadinha. A cirurgia às vezes nem é complexa, mas o pós precisa ser feito direitinho, porque tem que obedecer, tem que ficar imóvel e imobilizar essa área. É muito difícil, porque a gente faz tudo, né? Faz tudo com o braço. Os pacientes reclamam bastante da imobilização. Ah, doutor, mas eu tenho que ficar com a tipóia 1 mês. Mas você já tira a tipóia. Logo assim, no primeiro dia de pós-operatório, você já faz exercício para o cotovelo, já faz exercício para a mão. Você não precisa de ficar também 24 horas com a tipóia. Com exceção dessa tipóia de almofada, que são poucos casos que às vezes utilizam. Mas a tipóia simples de ombro, o paciente for ficar em casa, vendo televisão, ele pode colocar umas almofadas debaixo do braço, deixar o braço apoiado. Uhum. Até porque ficar com a tipóia muito tempo também acaba incomodando. Uhum. Mas dormir, você tem que dormir com a tipóia. Eu falo isso com os pacientes. Ah, mas eu não consigo dormir. Ou tem paciente que fala assim, não, doutor, do jeito que eu durmo, eu acordo. Mas é mentira, porque acaba que à noite você faz um movimento involuntário, você vira para um lado, vira para o outro. Então, você faz a cirurgia para fazer a reconstrução dos ligamentos ou dos tendões. Então, isso tem que cicatrizar para você voltar a mexer. Uhum. Normalmente, o tempo de cicatrização são 6 semanas. Só que a gente imobiliza o paciente em 4 semanas e libera para fazer fisioterapia para já começar a mexer, começar a fazer uns exercícios para também não ficar muito rígido. Uhum. Em alguns casos, às vezes, tem que ficar imobilizado 6 semanas, nas lesões maiores e tal, aí tem que ficar 6 semanas. Mas normalmente fica 4 semanas com a tipóia. Até mesmo é o que você disse, né? Não enrijecer, né? Muito, Isso não pra ficar... Depois, para ganhar, fica difícil. Para depois retomar essa mobilidade, essa força, trabalhoso. Gente, é trabalhoso, né? Assim, é delicadinho. Talvez, eu posso falar que o ombro, ele é delicado, assim, ele precisa de uma estrutura delicada. Quando eu olho daqui, eu acho delicado. Acho que... Sim, não, tem várias estruturas tem que ter cuidado. Aí que você tem que tomar cuidado. E assim, até com as coisas do dia a dia. O paciente às vezes não se importa de pegar as coisas de qualquer jeito. Então, às vezes, por um trauma bobo... A bolsa, lembrando aqui da bolsa pesada no ombro, né? Você pode já ter uma predisposição genética, pode já ter o desgaste natural do organismo, mas o que acontece às vezes é isso. O paciente tem uma dorzinha no ombro, mas não incomoda muito. Às vezes pega um peso muito brusco, aí acaba de arrebentar o tendão. E estava com uma lesão parcial, ele acaba de arrebentar. Ou por alguma queda, o tendão também acaba arrebentando todo. Aí começa a doer e acaba evoluindo para a cirurgia.
Então tem que tomar cuidado com peso, com movimento. Muita coisa dá para evitar, gente. Dá para evitar. Confesso para você que eu já tô aqui repensando o peso da bolsa, porque são cuidados que a gente não se atenta mesmo no dia a dia, pega, levanta, estende de qualquer jeito o braço e enfim. Você tá com pressa, né? É sempre. Imagina, a gente tem tempo para tudo, só que não. Agora vamos para o cotovelo, porque faz parte, né? Eles estão tão longe, mas estão perto. Como é que é isso? As lesões de cotovelo são menos comuns que a de ombro. Acaba que no cotovelo você tem muita fratura, né? De um modo geral, por queda. Mas uma lesão bem comum no cotovelo, que é muito atendida não só pelo especialista de ombro e cotovelo, é a famosa epicondilite lateral, ou cotovelo de tenista. Cotovelo de tenista, de novo tenista. Vocês desculpem, tenistas, mas é porque... Mas por que esse nome? Porque esse nome cotovelo de tenista que começaram a identificar essa lesão muito nos tenistas. Mas hoje eles já viram que a lesão... ela não acontece só em tenista. Pelo contrário. Normalmente, mulher, também quarta, quinta década de vida, acaba desenvolvendo essa lesão. Por quê? Aí, por esforço repetitivo, por movimento, acaba fazendo um processo inflamatório celular. Hoje em dia, celular muito pesado, celular muito grande... Antigamente, a moda, os celulares começaram bem grandes. Eram os tijolões. Aí depois ficou pequenininho. Agora tá grande de novo. Então, celulares muito pesados e digitar muito no celular... Uma postura, né? Uma postura braçal ruim, inadequada. E sem o cotovelo estar apoiado, você acaba fazendo esse epicondilite. Que é uma tendinite no cotovelo? Como se fosse uma tendinite. Em poucos casos... tem que operar. A maioria com tratamento conservador, às vezes faz uma infiltração no cotovelo. Isso melhora. Faz uma injeção mesmo para combater o processo inflamatório ali. Mas tem paciente que acaba fazendo uma lesão desse tendão que você tem que fazer um reparo, você tem que fazer uma cirurgia. E sim, vamos botar aí de 100 pacientes, 5% tem que operar. É pouquinho. Ou às vezes até menos. 3% opera. Então você tem que identificar o que está causando isso aí. Paciente que trabalha muito com computador, digitando. Importante sempre você apoiar o seu cotovelo para digitar. Porque os pacientes, né? A pessoa está trabalhando, está digitando. Nunca com o cotovelo alto. Então, o ideal é você apoiar o cotovelo, digitar com o cotovelo apoiado. Tem aquelas almofadas que na frente do teclado, que ela relaxa o seu punho. Então, ela tira a força do seu cotovelo. Então, assim... tem que estar sempre atento para a questão postural, para não ter essa epicondilite. E por que dói tanto? Eu falei lá, né? Brinquei. Quando a gente bate o cotovelo, dá um choque às vezes. Então. Tem uma estrutura nervosa que ela passa bem nessa parte de dentro do cotovelo. Tem um nervinho aqui que ele é mais superficial. O nervo ulnar. Só de eu falar me deu um nervosinho. Então, às vezes, quando você bate ele em algum lugar, a mão fica toda adormecida. Esses dedos aqui, dá um choque. Porque esse nervinho, assim... de todos que passam aqui no cotovelo, esse é o mais superficial. Então, às vezes, você dá uma pancada com ele, aí a mão fica dormente na hora. Aí custa passar. Dá aquele choquinho, mexe, incomoda. aí melhora. E porque ele é mais superficial em relação aos outros. Dá um nervosinho, gente. É realmente aquela... É igual a batidinha do dedo mindinho que incomoda. Aqui em cima é o cotovelo que pega. Você falou de tendinite, e aí assim, eu queria entender, porque eu imagino que continua sendo uma das procuras, uma das queixas, né? Imagino que ainda assim, bursite, tendinite, seja no ombro, no cotovelo. O que é essa diferença, rapidamente, para a gente entender de um de outro e se realmente é um problema que ainda alto? Tem muito. Por que dá isso? A bursa, né, que causa a bursite, a bursa, assim, a bursite mais famosa é a do ombro. Todo mundo fala, tá com a bursite no ombro. Mas a bursa, ela tem em todas as articulações. Tem no quadril, tem no joelho, tem no tornozelo, tem no pé, tem no ombro, tem no cotovelo. Então, a bursa, ela é uma estrutura que permite o deslizamento dos tendões. Ela é uma bolsinha mesmo? É tipo uma bolsinha, que ela fica entre os tendões, entre os músculos, então aquilo ali às vezes inflama. Por esforço repetitivo, por algum trauma, por algum movimento, isso acaba inflamando.
Agora, a tendinite ou a tenossinovite é a inflamação dos tendões. Porque o tendão ele é preso no dedo ou preso no ombro, então às vezes por movimento também, esforço repetitivo, aí acaba fazendo um processo inflamatório do tendão, que não chega a ser uma lesão. Mas normalmente o paciente começa com essa tendinite, começa com essa bursite, e se não cuida, se não trata, acaba evoluindo para essa lesão. Então... Também é uma coisa que as pessoas ainda se queixam bastante. Muito, muito. No Talvez consultório... seja assim a maioria. O que a gente pode... Aline, olha, ainda hoje é isso e aquilo, as maiores queixas relacionadas a ombro, cotovelo. São essas aí. A bursite e a tendinite, aí depois, com o exame mais a fundo, com o exame individualizado, você acaba identificando outras lesões. Mas o paciente normalmente procura por conta disso. Acha que está com uma bursite, com uma tendinite. Por dor. Por dor. Aí você vai ver, normalmente é uma dor noturna, essa dor dos tendões. Por quê? Então, relaxa? Porque quando o paciente está em pé, está sentado, por mais assim, ele tem uma lesão desse tendão dele aqui. O próprio peso do braço, ele deixa o seu braço para baixo. Então, durante o dia você está em pé, está sentado, às vezes dói também, né? Mas normalmente não. Aí à noite o paciente fala: doutor, minha dor à noite piora muito. É verdade. Fala, mas eu acho que eu estou dormindo em cima do braço. Mas não é. É porque quando você deita à noite, o seu ombro, ele encosta aqui em cima, ó. Esse outro osso aqui que chama acrômio, e faz parte da escápula. Então, por ele encostar aqui em cima e ele não ter o tendão aqui, acaba encostando o osso no osso e a inflamação é pior, assim, a dor é pior pelo processo inflamatório. Então ele acaba reclamando mais. Por isso que costuma doer mais na noite. Dói à noite, dói com os movimentos. Porque quando ele faz o movimento também, que ele mexe o braço, faz o movimento, como não tem um tendão aqui, isso aqui acaba encostando aqui em cima. Mas é bem característico. Assim, os pacientes chegam, durante o dia eu fico ótimo. Mas quando eu vou dormir, minha dor piora. Mas é justamente por isso. Porque aí o ombro encosta aqui em cima... Machuca, né? Sente um impacto. E às vezes o paciente até fala: doutor, quando eu coloco meu braço assim para baixo da cama, a dor melhora. Mas é por quê? Porque aí ele puxa o braço para baixo... Não encosta. Aí não encosta. Aí melhora a dor. E a gente está falando de bursite, de tendinite, de qualquer que seja a lesão, né? Ali. Na bursite, na tendinite, que são carro-chefes ainda, qual que é o tratamento? O tratamento normalmente com medicação. Para alívio de dor. Anti-inflamatório, de um modo geral. Tem umas infiltrações que podem ser feitas no ombro. A infiltração, novamente, é uma injeção local aqui que a gente faz nesse espaço aqui dos tendões para combater a bursite, a tendinite. Ela vai com uma medicação, essa infiltração, para tirar Você vai com uma agulha bem aqui nesse espaço, que a gente chama de espaço subacromial, e você joga um medicamento aqui que ele combate essa bursite, essa tendinite, e às vezes melhora bastante. E fisioterapia. Não tem jeito. Tem que fazer. Porque o paciente fala assim: doutor, meu ombro tá doendo, eu tô com uma lesão, mas eu não quero fazer fisioterapia. Aí eu explico, falo: você não quer fazer fisioterapia agora? Você pode, às vezes, não precisar de operar o seu ombro. Mas depois que operar, você também vai ter que fazer fisioterapia. Porque, assim, é essencial para a sua reabilitação. Você vai ter que fazer. Então, o tratamento inicial é conservador, né, que a gente chama, que não precisa de operar, que é com anti-inflamatório, às vezes com uma infiltração e com fisioterapia, tem que fazer. O paciente fala: doutor, vou na fisioterapia, não adianta nada. Mas adianta, melhora, recupera. Tem que fazer direito. Combate essa inflamação, tem que fazer direito, tem que ter paciência. Fisioterapia... E hoje as pessoas querem também resolver tudo assim, né? Pra ontem. Tá com uma dor há 1 ano... Aí chega falando: doutor, eu tô com a dor, mas... Resolve. Como é que faz para melhorar agora? Não, demora um pouquinho, né? Tem que reabilitar, tem que tratar. Às vezes tem que operar. A gente vive nessa sociedade, né, imediatista, mas tem todo um processo, né, gente? Agora, doutor, falando em todo um processo... Deixa você contar uma outra parte, que eu sei que a gente poderia ficar falando de ombro, cotovelo aqui, e eu não imaginava, mas a gente poderia realmente falar. O que eu falei nos bastidores? Acho que nem vai render tanto assim, doutor, porque não é tão específico, aí você é muito técnico, né? E a gente
A gente nem dando nada pro ombro. Olha só, e quanta coisa a gente pode falar. E ainda poderíamos falar muito mais. Fiquei bem surpresa, achei muito legal. Refleti muito sobre o meu ombro, que eu tô fazendo com ele. Vou reparar mais também e observar as pessoas que a gente ama, né? E que não cuidam desse cantinho aqui do nosso corpo que, poxa, se ele ficar com um problema... Eu falei pro doutor, né? Eu amamentando, senti um pouquinho de dor e logo me incomodou. Incomoda bem. Incomoda pela mesmo. posição que fica, né? Incomoda mesmo. Então, assim, eu acho que quando incomoda é que a gente dá valor. Então, eu realmente achei o máximo saber como que é pequeno e é tão relevante dentro da função do nosso corpo. Sei que a gente poderia, inclusive, né, ficar falando muito mais tempo aqui, mas eu queria puxar um outro assunto, e eu sempre falo que é o doutor sem o DR na frente. Agora, vamos falar um pouquinho do Fabiano Cláudio, sem ser doutor, pode ser? Você me permite? Pode. Você deixa? Eu já perguntei isso nos bastidores, né, se ele deixa, porque eu sei que existe uma paixão, lá no início você falou, que é o esporte, e que especificamente recentemente aí ganhou ainda mais a sua atenção, mas você me contou lá no início que na verdade ele começou lá na adolescência com a sua mãe. Sim. Como é que é essa história da corrida? Eu gosto muito de esporte. Assim, eu gostava muito de jogar bola. Jogava bola quando era criança, na faculdade joguei bastante. Tanto é que ele não queria fazer medicina nem, com medo de não poder. De não poder jogar bola. Não ter tempo. Fiz natação muito tempo. Também gosto de nadar. Gosto de pedalar também. Nossa. E a corrida, ela veio assim, de um tempo pra cá, me cativando mais. Gosto bastante de correr. Eu corro normalmente 3 vezes por semana. E vou na academia 2 vezes por semana. E aí, quantos quilômetros, doutor? A gente quer saber. Normalmente eu corro uns 40 quilômetros por semana. Então, é uma média de mais de... De 8, 10 quilômetros por treino. Nossa, é muita coisa. Hoje mesmo eu corri 8 quilômetros. De manhã cedinho? De manhã cedo, antes de trabalhar. Que eu prefiro. Porque tem gente que fala, eu acordo com preguiça, mas eu prefiro acordar cedo e fazer atividade física cedo. E ao ar livre? E ao ar livre, eu corro na rua. Assim, tem gente que prefere fazer atividade física no final do dia. Mas no final do dia, pra mim, acaba que eu não rendo muito bem. Então, eu prefiro fazer de manhã cedo. E até intensifiquei os meus treinos de corrida na pandemia. Porque como eu estava trabalhando menos, né? E acaba que isso foi até uma válvula de escape também. Porque, assim, para o médico, né? Eu não trabalho em CTI, né? Mas, assim, dou plantão em pronto-socorro, opero o paciente. Então, assim, as fraturas, elas continuaram chegando. Não da quantidade normal, igual a gente tem hoje em dia, que já voltou ao normal. Mas na pandemia diminuiu, mas ainda tinha. Então, assim, eu operei paciente Covid positivo. E caiu, quebrou o fêmur. Caiu, quebrou o ombro. Quebrou o cotovelo. Então, e assim, é aquele dilema, né? Mas você tem que ir. É uma urgência, é uma emergência, você tem que ir, tem que operar. Mas era um cuidado tão grande, isso mais no Hospital do Rio. E no hospital maior, né, o Hospital do SUS, então acaba que os pacientes de fratura eram todos referenciados para lá. Então a gente operava esses pacientes, você sabia que o paciente era Covid positivo. Eles ficaram numa ala do hospital isoladas, numa ala de Covid, mas que tinham fratura associada. Aí, às vezes, eu até ficava com medo, né? Falei, não, pô, vou ter que ir pro Rio, não. O bom foi o trânsito, né? Porque não tinha trânsito nenhum, não tinha ninguém na rua, era só quase ninguém. Então eu comecei a intensificar meu treino de corrida. Eu emagreci 10 quilos na pandemia. Ao contrário de todo mundo. Todo mundo acabou que começou a beber mais, começou a comer mais. Ficava em casa. E porque eu comecei a trabalhar menos, por conta de não poder atender no consultório, essas cirurgias eletivas que a gente já havia falado anteriormente, todas foram suspensas. Estava fazendo só as urgências e emergências, que normalmente são as fraturas. E comecei a intensificar meu treino de corrida. E peguei uma paixão pela corrida. Minha esposa até brinca comigo, ela fala assim, nossa, o dia que você não corre, você fica chato. Ela te acompanha? Não. Não, na corrida não. Mas em outros esportes sim? Porque você falou um monte aí de esporte. Tem algum que você continua também? Então, tênis, eu Dá tempo? comecei a jogar tênis, mas depois eu parei.
Agora eu tô mais na corrida mesmo e na musculação. Aham. Acaba que o tempo também é meio curto. Por isso que eu então, para perguntei, dá fazer tempo? muita coisa fica difícil. Mas eu até brinco, eu falo que se eu morasse na praia, igual quando eu morei em Vitória, eu seria triatleta. Eu ia nadar, correr e pedalar. Olha só. Só que acaba que o tempo também fica meio restrito. Mas eu até ano passado, em março, eu fiz uma prova fora do Brasil. Onde? Em Nova York. Uhum. Eu corri a meia maratona de Nova York. E foi, assim, excepcional. Quantos quilômetros? 21 quilômetros. 21 quilômetros. Em 21 qual época do ano, mais ou menos? Tava Foi frio? em março. Tava frio. Frio. Eu cheguei... Normalmente, essa época do ano lá, gira em torno de 0 a 10 graus. Uhum. Às vezes neva, mas é mais difícil. Nossa. Mas normalmente fica assim, de 0 a 10 graus. Eu corri... Quando eu larguei, tava uma temperatura de 3 graus. Aí quando eu terminei a prova, tava 6 graus. 5, 6 graus. Mas por incrível que pareça, eu fui com muito medo. Porque a gente corre em Volta Redonda, é um calor. Medo do frio de lá, né? Fiquei com medo do passar frio. Até mal, de sentir, de né, não os conseguir efeitos. correr no frio e tudo, mas me impressionou porque foi melhor. Correr no frio, pra mim, foi a melhor prova que eu fiz de todas. Já fiz várias meias maratonas aqui no Brasil também. Uhum. Mas de todas que eu fiz aqui, essa que eu corri lá foi o melhor tempo que eu fiz. Por conta da temperatura. Ou seja, você funciona bem no inverno aí na corrida. Que legal. É muito boa a corrida. E a esposa estava lá junto na... Foi todo mundo. Foi na torcida, né? Foi minhas filhas. 21 quilômetros. Minhas filhas têm 2 meninas. Tem 2 meninas? Qual a idade delas? Tem 13 e 10 anos. 13, qual que é o nome das meninas? Ana Luísa e Beatriz. Beijo, Ana Luísa e Beatriz, tendo que dividir aí essas mulheres da sua vida, tendo que dividir com a corrida, hein? Olha, porque esse tempo... Mas é como a esposa Cíntia, né? A doutora Cíntia disse, no dia que ele não faz, ele fica chato, então deixa ele fazer, né? Deixa ele fazer, melhor fazer, meninas, deixa... Mas elas foram, assim, adoraram, tá? O passeio também, né? Aham. Mas até elas fizeram uma surpresa pra mim. É mesmo? Porque o percurso dessa meia maratona de Nova York é muito bonito. Pra quem conhece Nova York, né? Assim, você sai do Brooklyn, que é um bairro fora da ilha de Manhattan. Aí você sai, você dá uma volta nesse parque, atravessa a ponte da Brooklyn Bridge, você atravessa para entrar na ilha de Manhattan. Aliás, você sai do parque do Brooklyn, atravessa a Manhattan Bridge. Uhum. Você entra pela ponte de Manhattan na ilha de Manhattan. Aí você dá uma volta na ilha, passa no rio, beirando o rio, tudo, que aí o frio deu uma pegada nessa parte do rio, né? O vento. E você passa pela Times Square. E elas estavam na Times Square com cartaz. Aí quando eu fui passar na Times Square, porque o hotel que eu fiquei era mais ou menos perto. E quando eu fui passar, aí elas falaram comigo que ia me esperar lá perto. Elas estavam com cartaz. Papai, você é meu herói. Você não chorou, não? Fiquei emocionado. Até acelerei a corrida. Quando eu vi, dei tchau, tal. Até acelerei na corrida. Aí eu uso um relógio para correr, né? Aí quando eu olhei meu relógio, falei assim, acho que eu tô meio acelerado. Aí eu dei uma diminuída, mas terminei a prova bem, assim, foi muito bom. Ai, que legal. Tem esse cartaz aí guardado? Tem, tá guardado. Tá guardado. Porque é um incentivo ali, né? De vamos lá, continua, porque é um desgaste, né? Sim, não, correr 21 tudo bem, tudo bem que você corre 8, 10, mas... uma 21, tem que treinar. De uma vez só. E foi seu melhor tempo? Meu melhor tempo. Aí, gente, olha... Que legal, doutor. Então você é um esportista nato. É o seu hobby, é a sua válvula de escape, com certeza. Sim, com certeza. Na pandemia me ajudou muito. Tem outro hobby? Ler, filme, viajar? Viajar, gosto bastante de viajar. Essa foi uma viagem especial ou teria alguma outra aí que você... Essa foi uma viagem muito boa, porque a gente associou, né, assim, o meu hobby, né, a corrida. Elas foram também, elas não conheciam Nova York. Eu já tinha ido a Nova York. Aí quando eu fui lá com a minha esposa, eu falei com ela assim, vou voltar aqui, eu vou correr aqui. E isso Não tinha nem as meninas? Não, nem tinha as meninas. E ainda levou as meninas? Aí levei as meninas. Então foi muito bom. Elas falam em medicina aí? Porque com pai e mãe, porque você não teve, né, referência, mas elas com os dois em casa. Não, tem uma que fala um pouco... Que é quem? Que é a mais velha.
A Ana Luísa. Ana, de 13. Mas, de 13. Mas eu acho que ela não vai fazer, não. Nenhuma das duas. Não? Eu acho que não. E você incentiva ou você, calma, vamos lá, faça, né, o que... Não, acaba que eu não incentivo muito, não. Minha esposa também não. A gente, assim, vou deixar elas escolherem o que elas quiserem. E vai pra qual lado? Não vai pra área de humanas, de... Então, eu não sei. A Ana Luísa, ela fala que vai ser... Ela gosta muito de fazer bolo, doce. Área de gastronomia. A parte de gastronomia. Ela até vai fazer um curso agora de gastronomia. Que legal! Então você tem cozinheiro em casa. A Beatriz ainda tá mais nova, ela não fala muito, não. Ela tá com 11? 10, né? 10, ainda vai chegar um momento, né? É que a gente fica falando nisso tão cedo, né? Que às vezes, antigamente não era tão assim, né? Às vezes a gente quer ser o quê quando crescer? Deixa às vezes ser criança, né? E curtir. Um beijo para suas meninas, assim, imagino que todas compreendem a sua rotina, a da mãe. Você... reina aí, né, no meio desse Sim, time feminino. 3 mulheres. Que legal, gente. Beijo, meninas. Obrigada por ceder o tempo aqui do pai também com a gente. Bom, doutor, eu gosto também de fazer uma pergunta, e aí você pode tentar recapitular. Você tem algum caso que te marcou? E aí são alguns anos, assim, na área, mas existe algum que, caramba, Aline, a dona tal, a fulana, é isso, alguém que você... Sempre tem, né? Assim, mas acaba que são muitos pacientes, né? Mas teve um paciente até que eu te contei, que eu atendi, ele teve uma crise convulsiva e fez uma luxação, um deslocamento dos 2 ombros. Eu operei aqui em Volta Redonda. Isso deve ter já uns 12 anos que eu operei esse paciente, ou até mais. Mas até hoje eu acompanho. Ele vai no consultório, acompanho as outras coisas dele, dor na coluna. Aí não tem jeito, né? Acaba que ele volta comigo. Sobrou pra você. Ele acabou adquirindo muita confiança, ele sempre volta comigo. Se você é paciente do doutor de ombro, de cotovelo, você tem até licença poética para acompanhar outras coisas, né, doutor? Sim. Mas é a especialidade, é subespecialidade. Olha, mais uma vez, te agradecendo muito o tempo dedicado aqui com a gente. E aí, galera, gostaram, né? O pessoal gostou de saber mais sobre ombro e cotovelo. Eu não sabia que tinha o nervinho, né? Agora a gente anda assim com cuidado, porque regiões sensíveis, delicadas, a gente aprendeu que a gente precisa cuidar, olhar com carinho para essa parte do nosso corpo que é deixada de lado, hein? Sim. Vamos combinar que às vezes a gente às vezes fica muito focado no que você disse, né? A maioria dos médicos às vezes vai para joelho por conta das lesões, mas como tem lesão que a gente precisa observar no ombro e cuidar disso. Temos aí, então, o doutor que participou com a gente do DoutorCast. Muito obrigada pela disponibilidade. Queria de coração te agradecer, doutor. Pode falar. Eu que agradeço o convite. E importante as pessoas não negligenciarem a dor. Se você está com dor, tem alguma coisa errada. Então, você tem que procurar atendimento, tem que procurar um médico, tem que procurar... Independente da especialidade. Eu tô com uma dor, é normal. Não é normal. Está sentindo dor, tem alguma coisa errada. Então, sempre procurar atendimento, sempre procurar a avaliação do especialista, independente da área. Se é no ombro, procurar... isso aí. Não adianta, não vai pro de joelho, que se a dor é no ombro, já procura de uma vez certo, para você não precisar ainda ser encaminhado, você às vezes poupa até tempo. E dor, né, é o sinal de alerta, tem que cuidar. Procurar. Porque, na verdade, quando a gente não sente dor, já às vezes já tem alguma coisa, imagina com dor. Então tem que cuidar. Obrigada. Batemos papo hoje com o Dr. Fabiano Cláudio Pereira, ele que é cooperado da Unimed, nossa patrocinadora, sempre agradecendo a Unimed Volta Redonda, patrocinadora oficial aqui do DoutorCast com a gente também você que tá aí acompanhando ligadinho, você que acompanha os nossos episódios na íntegra no YouTube, você pode conferiu aí todo o nosso bate-papo, mesmo que você acelere, não tem problema, acompanhe tudo, porque a gente falou muita coisa importante aqui sobre ombro e cotovelo. Se inscreva no nosso canal, por favor, compartilhe, é muito importante para a gente, importante para o outro, para tantos pacientes
e às vezes desconhecem assuntos importantes aqui da nossa saúde, porque o DrCast é isso, seu podcast de saúde, bem-estar, muito bate-papo, conversamos aqui sobre a parte pessoal também, né? Conhecemos um pouquinho do universo das meninas, do Dr. Fabiano, um beijo novamente para elas. E você também que está na nossa rede social, Instagram, Facebook, acompanhando o nosso canal de cortes, já sabe que você tem possibilidade de encaminhar esse conteúdo, esses trechozinhos para quem precisa ouvir. Neste caso, hoje especificamente sobre ombro e cotovelo. Doutor Fabiano, muito obrigada novamente. Obrigada aqui, Fernando, nos nossos bastidores, na operação de todo o nosso podcast, e você que acompanhou. Fica ligadinho que em breve a gente tem mais episódios, tá? Beijo!